Oi, gente! Unend Talks começando. Bora falar de esporte. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Nath Curvelo. Aqui temos Nanda Vidala. E a gente está com a Unend, que é uma plataforma de materiais esportivos, second hand, que tem como objetivo o desenvolvimento do esporte. E aí o nosso convidado de hoje tem tudo a ver com isso, porque ele promove o esporte, fez isso a vida dele inteira, que é o Thiago Lobo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo e bora começar esse papo. Bom dia, prazer para falar com vocês, Nando, Nath. Uma alegria falar de esporte. Tô animado para esse papo aqui, ó. Tô querendo saber tudo que a gente vai falar. Esporte faz parte da minha vida e poder contar um pouquinho e ouvir de vocês. A sua experiência vai nos enriquecer bastante. E eu sei que você sempre gostou muito de esporte, desde novo tem essa aptidão. Não é o meu caso. Eu já sou completamente sem aptidão para esporte, mas eu tento. E você desde novo, então, sempre teve essa facilidade. Na verdade, vou dizer que o esporte fez parte da minha vida desde o começo, desde a minha infância, né? Eu cresci dentro de um clube aqui em São Paulo. E minha mãe e meu pai fizeram uma coisa, acho que é muito legal, que eu passei para os meus filhos. Eles fizeram passar por quase todas as modalidades que o clube tinha. Então ela dizia o seguinte: você precisa fazer um esporte de água para não se afogar. Sempre, por segurança. Sobrevivência básica. Sobrevivência básica, vamos lá. Depois ela falava um esporte de raquete, um esporte de bola, um esporte de luta. O que me fez passar por várias áreas dentro do esporte, por várias modalidades. Dentro da modalidade você aprende um monte de coisa. Acho que o esporte te traz vários ensinamentos, né? Especialmente sobre hierarquia, sobre decepção, sobre resiliência. Te faz aprender um monte de coisa. Enfim, e dentro do clube eu aprendi várias modalidades. Razoavelmente tinha uma certa facilidade, habilidade para o esporte. E depois, ao longo da vida, que eu acho que a gente vai bater papo, como que o esporte entrou na minha vida, não necessariamente como a prática, mas como que eu consegui trabalhar com o esporte e fazer do esporte uma coisa que a gente pode ajudar pessoas. Acho que o esporte tem uma peça importante junto com cultura e com educação para a transformação social. O esporte, sem dúvida nenhuma, é uma forma de transformar a sociedade e inserir, né, as pessoas nesse contexto. Mas vamos lá, aptidão para o esporte. Eu sei que você tinha facilidade para futebol? Na verdade, com muito mas cuidado para eu não falar aqui de falta de humildade. Não, de jeito nenhum. Mas é que eu sempre gostei muito. Eu sou goleiro, na verdade. O meu esporte número 1, Nando, é ser goleiro. É que eu tô sentado aqui, eu sou um pouco grande. Ele é alto. Quase fecha o gol. Já é fácil fechar o gol. Na verdade, eu não sei se eu sou bom. Eu acho que eu era grande, acho que assustava um pouquinho. Olha que o jogador chega e fala: ih, não tem espaço aqui no gol. Mal sabe, se chutasse era gol. Mas enfim, então eu sempre fui goleiro, jogo até hoje. Tenho essa felicidade de poder jogar futebol até hoje, mas passei por muitas modalidades. Tava contando aqui nos bastidores que minha primeira prancha de surf eu ganhei com 6 anos. Era uma prancha grandona, pra quem pega onda, era uma biquília na época. Nossa. Mas eu não conseguia carregar, porque meu braço era pequeno, minha mãe carregava pra praia. Então eu passei por várias modalidades. Já lutei muito, mas aí por problema de ombro larguei. Os esportes de raquete também fiz muito. Eu fui federado em algumas modalidades desde pequeno. Então, como eu competia, ia pelo clube, eu competia por várias modalidades. Mas o esporte mesmo, para falar: olha, o que você faz, o que você fez, que eu era um pouco melhor, era o futebol dentro do... E até hoje? Até hoje. Hoje muito como lazer, como hobby, esporte amador, mas ainda é o que gosta faz mais, parte assim, do meu dia, assim, como torcedor, mas dentro do campo também é o que me move, assim, o futebol não consigo largar. E a gente tá falando de esporte, a sua faculdade, você fez odonto, mas tem muito a ver com saúde e o esporte promove saúde também. Aí você foi por esse caminho da odontologia para depois migrar para gestão pública em esporte. Meio maluco aqui. Bem maluco essas transformações da vida. Um pouco esquizofrênico mas aqui, tudo assim. sempre promovendo saúde e bem-estar, querendo ou não. Sem dúvida. Tem uma curiosidade que eu sou dentista, como você disse, e me especializei em pediatria, odontopediatria. Também não tenho nem tamanho, né? Acho que minha vida é uma incongruência, né? A criança vai chegar e falar: meu Deus! É o tamanho da mão, a raquete. É o tamanho da mão, exato. Mas a minha tese de mestrado foi protetor bucal. Então eu fiz também odontologia desportiva. Então o esporte também, dentro de alguma forma, fez parte da minha formação acadêmica. Dentro de uma coisa de protetor bucal. Enfim, não vou entrar no detalhe do que é a tese, mas também passou pelo esporte. Depois fui para gestão pública e a minha primeira experiência pública como gestor público foi trabalhando na Secretaria de Esportes. Recebi um convite, não era a minha área, eu sempre gostei de política, sempre entendi que a política era a forma da gente dar eco, de eu conseguir dar eco às ações sociais que eu fazia. Dentro da faculdade eu comecei a fazer um projeto social, a gente montou uma carreta odontológica e entendia que eu tinha que fazer alguma coisa para a sociedade. O consultório chegou uma hora que ficou pequeno,
para mim, eu mudava a vida de 5, 10 pessoas por dia, que era a minha capacidade manual de atender os pacientes. E através da gestão pública, através da política, do poder público, eu conseguia dar eco. E aí fui para a área pública. Abrangeu um número muito maior de pessoas. Muito maior de pessoas. Você consegue dar eco, né? Você consegue fazer em escala. E a experiência foi na Secretaria de Esportes. Tive a oportunidade de ser secretário de esportes. Fui o secretário de esportes mais novo aqui de São Paulo. E usei o esporte como ferramenta de transformação social. E é muito legal poder olhar na periferia. O Nelson Mandela dizia, né, que esporte e cultura são as melhores ferramentas de inclusão social junto com a educação. Então, poder levar esporte para a periferia e ver vidas sendo transformadas através de qualidade de vida, de esporte e tudo mais, foi muito legal. Então, de novo, comecei com esporte como praticante. Fui para odontologia e usei o esporte na minha formação e depois na gestão pública, que é a minha segunda formação, também tive a felicidade de trabalhar com esporte já 2 vezes numa gestão e depois voltei um tempo. Então o esporte está sempre colado na minha vida, obrigatoriamente no meu dia a dia. E aí, o seu dia a dia como gestor público, por exemplo, como é que você fazia e quais as transformações que você efetivamente via acontecendo na sociedade? De você pegar uma criança, às vezes, que estava com um tempo ocioso, e aí você inserir ela numa atividade física para tirar ela da rua ou de um contexto que levaria ela para um outro caminho. Se eu tiver que contar a experiência aqui, casos, tem centenas de milhares. Porque como a gente faz em escala, de novo, é importante assim, quando a gente fala de poder público e esporte como ferramenta de transformação social, não é papel do poder público o alto rendimento. O alto rendimento é papel do clube, da confederação, do patrocinador e tal. Mas a gente leva o esporte como ferramenta. Embora aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tenha a área de alto rendimento, que é o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Para quem não conhece, é uma maravilha. Fica ali na Ibirapuera com a Indianópolis. É um centro de altíssimo rendimento, com 11 modalidades esportivas. Grande parte dos atletas dessas 11 modalidades que representam o Brasil nas Olimpíadas, em algum momento passaram pelo Centro Olímpico. De fato, é uma área muito boa. Mas ele é, naturalmente, um pedaço muito pequeno pela quantidade de pessoas. Da realidade que a gente tem aqui, vai fazendo uma peneira, e dentro dessas 11 modalidades passa para lá. Mas, de novo, o papel do poder público é abranger 100% da população. Então, dá oportunidade também para as crianças se desenvolverem. E aí você vê quem tem mais, né? Tira da rua, coloca lá dentro, outro e vai desenvolvendo. Perfeita análise. Quando a gente fala de periferia, a periferia ela tem uma oferta de coisas muito ruins para quem está, especialmente para a criança. O pai e a mãe que saem para trabalhar, a criança fica lá com tempo ocioso, no contraturno escolar ela não tem o que fazer. E a oferta de coisa ruim que se tem ali, especialmente quando se não tem programas sociais, ela é muito grande. Então, trazer essa criança, o adolescente, o jovem, ou até a pessoa que já está na terceira idade, que a gente não fala mais terceira idade, agora a gente está falando da geração prateada, né? A nova geração praticante. Então, o tempo ocioso deles, trazer para dentro dos espaços públicos, que são os clubes municipais ou os parques, é muito legal, porque você consegue oferecer uma gama de atividade e, de novo, se essa pessoa vai virar um atleta de alto rendimento, não tem problema. Se virar, lindo, maravilhoso. Mas se só nesse tempo ocioso ela estiver praticando esporte, receber os ensinamentos do esporte que estão extra-quadra, que é o que eu falo, de hierarquia, de resiliência, de aprendizado, de saúde, já valeu muito. A gente fala muito, por exemplo, case de sucesso. Quando a gente entendeu que a gente não descobriu e não inventou a roda, tem uma pesquisa da ONU, acho que de 1992, se eu não me engano, que diz que a cada dólar investido em esporte e cultura, você economiza de 3 a 5 dólares em saúde e educação. Em saúde e segurança, desculpa. Então, a hora que a gente entendeu que a gente estava gastando muito dinheiro com segurança, muito dinheiro com saúde e não aqui, vamos pegar um pouco desse dinheiro, que é muito grande, transformar para cá, traz para cá, equilíbrio ali. Porque você deixa de mandar essa criança, enfim, não vou falar só de criança, porque quando a gente fala de esporte, a gente fala para toda a faixa etária, da criancinha até a terceira idade. Porque a sua gestão abrangia toda a sociedade, sociedade como um todo, assim. A cidade como um todo e toda a faixa etária. Toda a faixa etária. E a gente entendeu que ali o investimento dado na formação, ele compensava muito na ponta na saúde. Na saúde e na segurança. Um dia de UTI para alguém internado, você paga 1 ano para uma atividade esportiva para 10, 20 pessoas. Então foi muito legal poder pegar esses casos e a própria Secretaria de Saúde, especialmente a Secretaria de Saúde, entendeu esse valor. Olha, estou gastando muito aqui. Não à toa, alguns planos de convênio, vou fazer uma comparação com o privado. Grande parte dos planos de saúde de hoje em dia, eles usam a parte esportiva e oferecem para os seus associados, né, para os seus clientes,
de maneira gratuita a atividade esportiva, porque ele entendeu que depois... Que depois ele vai ser beneficiado ali na frente. O cara, capitalismo total, e tá tudo bem para essa empresa privada fazer isso. Quanto menos esse cara... Mais sedentário o cara for, mais... Utilizar o serviço, dele, melhor. mais lucro para ele. Lógico. Né? Então, para mim é básico, eu não vou falar o nome da empresa aqui, mas tem uma empresa que é craque nisso. Ela oferece uma gama de atividades esportivas para os seus clientes, porque ele... Tá certo, maravilhoso, porque ele deixa de frequentar depois a atividade, que vão desde as de saúde, de fato, até as psicológicas. Sim. Tem muito problema psicológico com a saúde mental hoje em dia. Saúde mental, que é hoje, acho que um dos temas do momento. Enfim, então é poder usar isso foi uma atividade legal e ver a transformação real. E na questão da segurança também muito importante. Aí eu vou falar especialmente do jovem. Ele olha para a comunidade dele e vê aquele garoto que ascendeu na vida... E ele não importa de qual maneira, mas que ele tá lá, ele tá saindo com a menininha bonitinha, ele tem o dinheiro pra baladinha dele, ele tá com a moto. Ah, mas como é que veio esse dinheiro? Não importa, pra ele se deu Ele bem. viu o resultado. Ele viu o resultado. Então, tá ali. Se o pai e a mãe dele, daquele garoto que tá lá na ociosidade, é um trabalhador com dificuldade, porque dinheiro hoje em dia é difícil, ele olha o pai e a mãe e fala, esse cara não vai virar minha referência, eu não quero viver como pai. Aliás, tem uma frase do Mano Brown, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, viver pouco como rei ou muito como um Zé. E na periferia isso vale muito. O cara olha e fala o seguinte, não tem problema se eu morrer com 25 anos. Eu prefiro viver 10 anos. Como rei? Como rei? Ah, mas como que você viveu? Ah, vou morrer, vou ser preso. Tudo bem, eu vou querer viver como meu pai e minha mãe, com 60, 70, mas que não tiveram nada. Porque eles realmente conhecem a realidade, né? A realidade. E a dureza da realidade da periferia. É isso. Então a referência... Desculpa. A referência desse garoto que está na periferia é o mundo errado. E se a prefeitura, se o poder público oferece essas atividades, ele vê que através dessas atividades culturais, sociais, esportivas, ele pode ter uma saída mais honesta, é óbvio que ele prefere. Porque aí ele não precisa viver necessariamente como rei, mas ele pode viver muito bem por uma longa data. Ele pode viver de maneira honesta, saudável e também se divertindo. Porque quando a gente fala também de esporte, não é só qualidade de vida. A gente está falando de geração de emprego, geração de renda. Tem uma cadeia produtiva que é enorme. Não Aliás, só para a pessoa que está praticando, mas todo o entorno, claro, né? Quem vocês oferece. falam de cadeia produtiva. Aqui, a Unend é cadeia produtiva. Exato. O quanto você impactou aqui o mercado que vocês falam é disso. Pô, o cara que consumiu qualquer tipo de produto, a cadeia direta e a indireta. Da loja, do produtor, da matéria-prima, do vendedor... Então, eu acho que o esporte ele tem uma participação fundamental no dia a dia e na formação de uma sociedade. E o esporte também ele é capaz de gerar sonhos naquela pessoa e expectativas diferentes. Você colocar, às vezes, o seu esforço ali e ver a sua vida sendo transformada realmente. E às vezes você começa a falar assim, pô, tô me desenvolvendo bem aqui, tô saindo de outros caminhos que às vezes não ia me levar para onde eu quero e me inserir num contexto muito mais sociável, né, e saudável. Como até na terceira idade que a gente tá falando, a pessoa já tá ali desanimada e ela pode ser ver de novo, ali. Pô, que legal, autoestima, tudo, né? Muito. Voltar. Exato, porque às vezes ela tá meio, né? Não sei o que fazer, acabou minha vida. Não, mas não. E ainda mais o envelhecimento hoje em dia, que tá tão diferente do que era antigamente. Então, assim, a gente tem que estar sempre em movimento. E o esporte, ele faz isso. A capacidade dele de fazer isso, acho que é a coisa mais fundamental. Por isso que a Unend também tá aqui, foi o que você falou, dessa cadeia produtiva, da gente não deixar ciclos se encerrarem e sempre perpetuá-los. E aí, ufa! Ela tá boa, tô adorando. Tá vendo? Tô adorando isso aqui. Tô preocupado com o tempo, que a gente tem muita coisa pra falar e pra ouvir de vocês. Muito bom. Aí você saiu depois da gestão pública e depois você volta posteriormente, mais uma vez, para trabalhar com isso. Mais uma vez para trabalhar com esporte. Eu faço um trabalho... Na verdade, a área social sempre foi meu guia. Né? Desde a época da faculdade, como eu contei para vocês, que eu fiz o trabalho social. E aí eu montei uma ONG que fazia atendimento social com pessoas em alta vulnerabilidade. E a odontologia era o caminho para eu chegar nessas pessoas. E... começamos a fazer algumas expedições para fora do Brasil, rodando África e sertão do Brasil, as áreas mais carentes. A África é
bem complexo. É um continente e alguns países da África bastante complexo. É uma realidade bem dura, né? É muito duro. Eu conheço bastante o interior e o sertão do Brasil. Eu posso dizer que aqui tem pobreza, mas aqui no Brasil não tem miséria absoluta. Na África é miséria absoluta. No Brasil, se você andar 100 quilômetros, você vai achar um solo fértil, você vai achar água, ou doce ou salgada. Tem uma pequena perspectiva, mas ainda existe. Tem. Aqui a gente é muito rico na questão Natural. da natureza. E o que se planta aqui faz. Na África, de fato, é muito complexo. Então, é uma realidade completamente diferente do que a gente vive. É miséria absoluta. E você convive com a morte quase todos os dias. Pessoas, de fato, morrendo na sua frente. E poder levar a odontologia foi muito legal. E aí, para não fugir do assunto... aliás, eu queria fazer um comentário que eu vi aqui rodando um pouco no site de vocês. Por exemplo, tem o Instituto Dharma, que faz um trabalho super legal. A Karina, a doutora Karina Oliani, minha parceirona. Aliás, essa é mestre do esporte, sabe tudo. A Karina, a hora que você olha, ela fala, eu achava que eu fazia esporte, que eu era bom. Eu fazia todos. Ela faz todos e bem. Né? A Karina com uma família super legal. A irmã dela também, a Nath, que é sua xará. Médica também. Não, ela é nutricionista, se eu não me engano, nutróloga. Não lembro, enfim, também não quero... Mas tá no meio, tá inserida nesse eu errei aqui, você me desculpa, mas também atletas sabem de tudo. E a Karina também faz junto com o Instituto Dharma, que vocês vendem as mochilas. Tem as mochilas, exclusiva da Anand. Exclusiva da Anand. Exclusividade da Anand, as mochilas. Então você vê de novo cadeia produtiva, né? Um trabalho social que ela faz e ela arrumou uma forma, de maneira muito inteligente, de poder dar visibilidade, e porque para fazer esses tipos de missão humanitária você precisa de dinheiro, né? E é tudo autofinanciamento. A gente faz por nossa conta, eu uso o meu dinheiro, o que não é fácil também, porque custa caro. Para você fazer uma missão humanitária, você se desgasta de maneira psicológica, mas também tem a questão do tempo. Para você passar 3, 4 semanas num outro continente trabalhando, você deixa de ganhar aqui, você gasta lá. Quando as pessoas que trabalham têm que abrir mão dos seus consultórios da sua vida, largam as famílias, então fazem nas férias, eventualmente, e aí chegam com seus filhos, com as suas mulheres nas férias, já usou as férias já não tem mais férias. É muito complicado. É que deve ser muito compensador, né? Você chegar lá e resolver uma pequena parte, ser um sorriso que você vai ver lá. É a parte o sorriso que você consegue. Essa é a parte que vale tudo. Vale tudo. Mas também, para voltar a falar do esporte nesses trabalhos sociais, toda vez que eu fui, eu consegui alguns amigos que doavam coisas. Então, a última vez que eu fui para Moçambique, eu ganhei uma doação da CBF. A CBF fez uma doação enorme de material esportivo. A gente não arrecada em dinheiro, a gente leva em produto. E a gente levou material esportivo. Então, vocês imaginam a gente chegar em Moçambique com meião, chuteira, shorts, camiseta do Brasil. Cara, surreal para eles. Surreal. Só que aqui tem muita história para contar. Mas, por exemplo, a que mais chama atenção, que tomar cuidado para não me emocionar aqui, mas era o seguinte: a hora que chegou de chuteiro não tinha, porque o número é infinito de gente, né? São centenas de milhares, e eles ficam sabendo que... E aí vai se aglomerando, né? Tal, fora depois, os tamanhos, né? E a gente vai aprendendo também como é que faz o atendimento. Porque a primeira vez que se vai, você fala o seguinte: bom, vou atender um pouco de cada um. Depois você entende o seguinte: não adianta eu atender um pouco de cada um, porque se não resolver todos os problemas. Ou seja, hoje tem uma metodologia um pouco melhor para a gente atender, mas enfim. Eu tô falando da odontologia, mas chegamos com a doação. E a coisa mais legal é o seguinte: a chuteira, por exemplo, as chuteiras. Não pude levar muito, mas sei lá, devo ter levado acho que umas 50 chuteiras. Eles dividiam. Era um pé para cada um. Eu já vi um vídeo publicitário que era assim, eu não lembro qual era. E aí eu tô falando com propriedade. Aconteceu comigo. Quem levou fui eu, quem distribuiu fui eu. Eles amarravam as duas e tiravam e falavam, pô, o outro tá sem. Porque não tem. Então eles olham. Então é o seguinte: você falou da questão do tamanho. Não importa o tamanho. Se tá apertado ou se tá grande, não importa. Tá diferente. E aí tem um caso curioso de chuteira. Que um dos líderes comunitários lá me chamou e falou o seguinte: você tem que tomar cuidado toda vez que vocês trazem calçado. Falei, por quê? Falou, porque é o seguinte: eles estão acostumados a sola do pé, eles andam descalços. Sim. E eles fazem aquela casca do pé, né? E se colocar muito tênis, eles perdem depois, porque esse tênis vai acabar. Então não tem que é como se fosse uma proteção. Proteção. E eles não... O ser humano ele vai se adaptando, né? Aliás, o ser ainda humano... mais ao conforto rapidamente. Segundo diz Darwin, o ser humano só é isso pela capacidade de adaptação. O homem mais forte não é porque ele é inteligente, nada. Porque a gente tem a capacidade de se adaptar
as necessidades. Então, a questão da chuteira era isso. Então, poder dividir, poder ver aquelas pessoas que não tem nada e quando ganham alguma coisa, dividem, pé direito, pé esquerdo, tanto faz, tamanho, tanto faz, e tudo bem, eu não quero jogar futebol, eu só quero alguma coisa. Eles nem entendem muito, não entendiam muito do que é exatamente. Embora o Brasil e a seleção brasileira chega, a informação que a seleção brasileira chega. Então, poder levar um pouco de esporte. E a gente começou a levar educadores físicos no nosso grupo. A gente vai sempre com um grupo bem... Você ainda faz esse tipo de ação? Faço. Depois da pandemia ficou um pouco mais complicado. Especialmente Moçambique teve um problema bastante grande. Teve um terremoto e destruiu o que eles já nem tinham. E aí depois veio pandemia, ficou bem complicado, mas a gente faz aqui também no Brasil, a gente roda Brasil. E a gente entendeu que não é só dentista, a gente leva um monte de gente, qualquer um pode ir, porque, por exemplo, eu que sou dentista, eu fico muito tempo com a mão na boca do paciente. Qualquer outra pessoa pode ir, porque a gente precisa, ao invés de eu ficar fazendo a comida, arrumando a coisa, limpando o material, então a gente leva a gente de qualquer... Uma utilidade ali. Interagir. E a gente entendeu que educador físico, ele ajudava muito, porque ele interagia com quem estava esperando. Porque era um problema. A primeira vez que eu fui, a gente tinha, sei lá, centenas de pessoas esperando. E assim, era meio aleatório. Quem passou na frente, deixa eu pescar aqui, Nando, vem você. É você que tá... E aí, com os educadores físicos que entendem de fazer uma ordem, organização, dinâmica. E colocam para fazer atividade. E ficou o espetáculo. Então, hoje a gente leva... vai passando mais rápido o tempo porque também. Enquanto eu tô atendendo tem 20. Então, bota uma molecada para ficar distrair, ali. Fazer uma coisa. E o educador físico tem essa capacidade. Então, também, mais uma vez, o esporte tá ligado com as áreas que a gente atua, então é bem divertido. E você consegue lembrar, por exemplo, o sorriso de uma criança quando você chegava ali? Aí você tá pegando o coração, né? Eu vou chorar aqui. Não vou fazer não vou passar essa vergonha, mas consigo lembrar com detalhes de muita coisa. Posso passar uma vida... marca muito. Tem coisas que marcam demais. Assim. Isso é muito legal, né? Vou te dizer que eu adoraria ter muito dinheiro na vida para poder falar o seguinte, olha, eu vou ficar... vou transformar isso aqui. Vou transformar. Cara, é complicado. Não é simples, porque eu voltei das primeiras vezes bem impactado, porque você se sente culpado em determinado momento... Depois você acha que você pode transformar o mundo, depois você não entende a sua realidade aqui. Uma das vezes, uma curiosidade, eu voltei, era aniversário da minha mulher 2 dias depois, eu cheguei e fui direto pro Rio. Cheguei em São Paulo, fui direto pro Rio, era aniversário dela. A gente se hospedou num hotel bom lá do Rio. Contamos os nossos amigos, estavam todos os nossos amigos lá no Rio, inclusive. Segredos aqui da mesa. E foi um choque para mim. E eu me culpava, porque eu cheguei, a gente foi pro Fazano, tava todo mundo lá, o Braia, nossos amigos todos aqui, não vou falar os nomes, mas estávamos todos ali, e eu não conseguia aceitar que eu tava naquele hotel. Vindo de onde eu vim. E também, por outro lado, eu falava, mas eu tô normal, errado. Mas eu comendo nesse restaurante, gastar esse preço que eu tô gastando, comendo essa comida que eu tô, deitado nessa cama, eu tava deitado no chão 2 dias antes, e de repente comendo... Então, embaralha a cabeça. A gente começa a viver, né? Embaralha a cabeça. Com os meus filhos, interna. Eu tenho 2 filhos. Na época eram menores e eu também... Eu falei, peraí, não pode deixar mais comida no prato. E aí eu comecei a entrar numa noia e falei, não, calma. Meu filho comer aqui, não comer, ou usar um tipo de roupa, não vai mudar a realidade de lá. Então, a gente tem que ajudar lá como pode, levar minha vida aqui. Levar a vida eu trabalho aqui, luto para ter aqui. Mas enfim, então você perguntou de experiências ou de memórias, são muitas. E é uma coisa muito legal, porque para eles, para quem é atendido, é Deus no céu e você na terra. Eles veem em você uma forma de salvação, digamos assim. Mas... Momentânea, mas é aquela salvação que eles têm. Mas não é nem momentânea, eles vão levar pro resto da vida, porque para eles é o que tem. Não vai esquecer. Não tem. É muito doido, é muito diferente. E deixa eu só te perguntar, e você por acaso chegou em espaços curtos, vamos dizer, foi uma vez, logo depois encontrou alguém? Muitas vezes. Que você já tinha atendido, te olhou e falou, putz, abriu aquele sorrisão. Isso é legal. Eu tenho uma habilidade, como eu fiz odontopediatria, eu tenho uma habilidade com criança, especialmente, né? Gosto, interajo, tenho facilidade de fazer a brincadeira e tal. Então, e por eu ser grande também chama atenção. Então, marca, né? E eu falo, brinco e tal. Então, eles me chamam, por exemplo, lá eu sou corintiano.
Gosto muito do Corinthians. Então, pra todo mundo, como eu não sei nome de ninguém, a Nath fez uma cara aí. Tô achando que você não é corintiano, Nath. E aí descobri um jeito pra eu falar com todo mundo, porque naturalmente em todas essas missões você não guarda o nome de ninguém. Então, pra mim, todo mundo é Corinthians. E aí, Corinthians? E aí, Corinthians? E aí, Corinthians? Então, pra eles, eu também sou Corinthians. Então, qualquer lugar que eu vou desses lugares, e aí, Corinthians? E aí, Corinthians? E aí, Corinthians? Então, eu virei o Corinthians e eles são os Corinthians. Então, tem muita história, assim, cara. É uma realidade diferente. Lembram. Porque, também assim, ó, o seu dentista talvez não saiba quem é você. Mas você sabe quem é o seu dentista. Só que o seu dentista está aqui. Você imagina você fazer numa escala enorme. Então, eles conhecem, eles se sentem. Mas esses lugares, as pessoas, mais do que... Eu tenho uma frase que parece meio besta, na verdade, que é o seguinte: eu não cuido de dente, eu cuido de gente. Né? O dente é um detalhe. Você chega na África, especialmente, e vai falar o seguinte: o sorriso. Cara, o cara tá passando fome, ele tá morrendo. O dente, para ele, é apenas mais alguma coisa. O que ele precisa ali, a hora que você olha, você dá uma... de cuidado, de atenção. Você olhou no olho... É você enxergar ele como um ser humano, porque às vezes eles não são enxergados assim, dessa maneira. Às vezes não. Às vezes eu fui leve, né? É assim, ó, vamos lá. Média de 7, 8, 10 filhos por mãe. Mas não é brincadeira, tá? Quase todos os dias uma mãe falou o seguinte: leva embora. Leva esse meu filho embora. Pode levar. Porque assim, é uma boca menos para comer. Já não come. É uma boca menos. Então, essa relação mãe-filho, pai, não existe. A expectativa de vida é muito baixa, especialmente para o homem, que morre mais cedo lá. A mulher vai fazendo filho. Não existe muito essa relação. Então, quando você olha com um olhar de carinho, de atenção, eles nem entendem muito. O abraço, o afeto, o olho no olho, para eles não tem. Entendi que lá não existe sonho. Eu chegava, seu sonho. Não, hoje, tá vivo hoje. O meu sonho é comer. Amanhã comer, hoje poder acordar amanhã. Amanhã não é meu dia de comer. Hoje é segunda, amanhã é terça, hoje é dos meus irmãos. Quarta é o meu dia de novo. Então você entende outras realidades. Então você começa a entender que através da educação, através de qualidade de vida... E a gente entendeu também que a odontologia, por exemplo, falando nesse caso, e não sei se a gente fica muito nesse tema aqui, a gente pode ficar, mas que eu adoro também, só tô com medo de fugir da pauta esporte, que se não tiver educação não vai nada. Então a gente vai tratar do dente, mas se não colocar educação para eles entenderem como é que eles não vão ter mais filho, como é que eles se protegem. Gelo, né? Enxugar gelo. E não dá conta. Então a gente começou a ir para um lado educacional. Vamos capacitar essas pessoas, vamos treinar esses líderes comunitários, vamos falar com a nova geração para falar de qualidade de vida. E aí entra também o esporte, para eles serem um pouco mais saudáveis, para eles terem menos problemas. Mas é uma coisa de longo prazo. Ali não chega dinheiro, ali não chega nada. Você estava falando de projetos sociais. Eu faço parte de um projeto social e a gente tem uma ação recorrente que é as segundas-feiras. E é muito engraçado, porque quando a gente... Engraçado não, é triste, mas assim, quando a gente chega, já tem uma fila esperando por a gente, então já tem uma expectativa ali. E enquanto as pessoas ficam na fila, outras promovem essas atividades e a maioria é com bola. Então as crianças que estão ali, elas... acaba que o esporte fica ali no contexto inserido e eles gostam muito quando tem atividade com bola e futebol e tal. Principalmente futebol aqui no Brasil, né? Então, assim, é uma forma de tirar, nem que seja por alguns minutos, daquela realidade triste da rua e conseguir transformar sorriso, né? e ver uma bola, é uma bola de... É uma bola, dente de leite, aí um dia joga lá e acabou. Aí um dia a bola caiu ali em cima, aí todo mundo na função pra pegar a bola e eles queriam muito aquilo. Então, é muito... longe do que a gente vive, mas é muito bom também poder ver como que o esporte consegue realmente tocar o coração das pessoas e fazer elas saírem daquela realidade triste por alguns instantes e conseguir transportá-las para outro lugar. E eu acho que o seu trabalho tem muito a ver com isso. E é muito legal. Você voltaria a trabalhar com gestão de esporte? É uma pergunta... na verdade, é uma pergunta muito fácil para eu responder.
é a coisa que eu mais gosto na vida. Ah, é? Se eu pudesse... Porque assim, eu imagino que a realidade do dia a dia também seja diferente dessa utopia que a gente tá falando de Total, legal, transformação, total, nananã. sem dúvida. Esse é o resultado. Mas assim, o dia a dia não é tão fácil assim. Não, é muito Duríssimo, difícil. mas prazeroso. É. Se você consegue O resultado realizar... prazeroso. Mas assim, eu imagino que você deve também... Sem dúvida. ter que enfrentar barreiras. Na área pública é muito burocrático, que vocês estão Exato. acostumados, a questão administrativa burocrática. Então, a pergunta que você fez, eu falei que não é tão simples responder, porque é o seguinte, não depende de mim, porque isso vai uma conjuntura política, como é que faz e tudo mais. Mas é o que eu mais gosto. Diria que é a coisa que eu mais entendo na gestão pública. Eu já tive Você outras fez por quanto participações. tempo? Eu fiquei na Secretaria de Esportes por 7 anos. 7 anos, depois eu saí e fiquei mais 2, 9 Uma longa anos. experiência. Então, conheço razoavelmente bem, como eu fui fazer depois da gestão pública, então eu conheço tanto da parte administrativa e burocrática quanto da prática, né, por viver. E São Paulo, por ser muito grande, a gente tem muito o que a gente chama de equipamento. Eu vou falar um pouquinho da cidade, de onde eu que é a sua tive experiência. São 42 clubes municipais, clube, né, da cidade, clube municipal, porta aberta, onde o munícipe chega e entra e faz sua atividade. Mais 100 e tantos CDCs, para quem conhece e joga futebol de várzea, são os clubes da comunidade, que são aqueles antigos campos de terrão, hoje quase todos de grama sintética, modéstia à parte, poder falar um pouquinho o começo da troca desses campos. Hoje você vai na periferia, quase todos os campos têm grama sintética, tem alambrado, tem vestiário, tem iluminação. Começou num processo com a gente de colocar essa grama sintética. O futebol de várzea é um fenômeno na quantidade de pessoas, movimenta muito a questão esportiva, a questão dos bairros, a questão econômica da região. O futebol de várzea é, de fato... Porque movimenta a região. Muito. Tem um impacto com o futebol de várzea, ele tem uma relação muito próxima com as comunidades locais. Então, se você pega o campeonato de futebol de várzea hoje em São Paulo, é um negócio gigantesco. Aí criamos os Jogos da Cidade, que também é um fenômeno. A maior Olimpíada, você pegar em número, em quantidade de gente competindo entre os bairros aqui, é uma coisa enorme. A gente fazia muita coisa para a terceira idade. Da terceira idade, a coisa mais legal que tinha é o baile. Os bailinhos! Os bailes da terceira... Fenômeno, assim, ó. 2.000 senhoras e senhores dançando. Fenômeno. É uma coisa de louco, assim. Vocês não acreditam. A gente fazia muito no Clube Juventus, faz muito no Clube Espéria, no salão. Aluga-se o clube, coloca a banda ali, coloca essas pessoas para poder fazer. Mais mulher do que homem, então a gente contratava os personal dancers. É um fenômeno. Pra dançar com as senhoras. Pra dançar com as senhoras. Mas não é só baile, porque também fala assim, eu não quero só dançar. Não, todos os clubes municipais têm atividade para todas as idades. De alongamento, de hidroginástica, quase todos os clubes hoje na cidade. Aliás, o prefeito inaugurou ontem um clube aqui do Ipiranga com a reforma da piscina coberta, com atividades que vão de luta enfim, tem uma gama, cada clube com a sua característica, mas quase todos eles com piscina, com quadra, com campo. Por exemplo, a represa de Guarapiranga é um lugar que... E a Karina, do Instituto Dharma, voltando a falar dela, participou já com a gente. Eu gosto muito de esporte aquático e os esportes náuticos. Então a gente colocou da represa, que eu entendo que a represa, ao meu ver, deveria ser o metro quadrado mais caro da cidade. Beira da água, em qualquer lugar do mundo, é o metro quadrado mais caro. Com os piers ali, se ali não tivesse tanta área invadida, seria o paraíso. Você morar com um pier, com o seu barco, com o seu jet ski, com a sua prancha de stand-up na frente. Então a represa a gente colocou como um polo, quando eu estive lá, como um polo de esporte náutico. A gente tinha na época a gente montou e criou, que até hoje existe, um nome um pouco mais forte, porque depende da política, os nomes, mas existe um negócio que chamava Clube Escola, que era o contraturno escolar. Então dentro a gente tinha remo, vela e canoagem. Então, por exemplo, você tinha na beira da represa, de graça, remo, vela e canoagem para a molecada fazer. Então você imagina que de graça você ia lá, mas tem uma curiosidade, não tem gente. Então a atividade de remo, vela e canoagem na Guarapiranga, que é uma região super carente. Não tem procura. Não tem procura. No dia que faz frio, a pessoa não quer ir, tá? Então a gente ia colocar lanche para as pessoas irem. Porque também tem uma burocracia da comunicação, do jeito que você chama essas pessoas, não tem... Também o pessoal de classe mais baixa não sabe nadar, não sei se tem esse... Não tem, tem todo o material de segurança, você vai... Não, mas no medo ali, não sei... Não é isso. A gente tem muito problema de comunicação, a gente tem muito... Porque você acaba investindo dinheiro para fazer atividade, para contratar a equipe, para comprar os barcos, o equipamento de segurança, mas você não consegue... investir no dinheiro. Como é de graça, essa pessoa não tem tanto compromisso de ir. Então ela vai um dia, mas hoje está frio, amanhã tem jogo na televisão, outro dia tem não sei o quê, o pai está com preguiça. Não vai, mas são vários, como você disse, não é
tão sim, parece, vamos ter aula de canoagem, vai ser uma maravilha. Não é tão porque simples assim. teoricamente no papel é incrível. Todo mundo vai querer e vai ser incrível. disputadíssimo, enfim, mas... Não é tão simples. Então a gente colocou São Paulo dentro de, como eu disse, todas as faixas etárias e todas as atividades. Então hoje, quando você pega a cidade de São Paulo, você olha e tem quase todas as atividades. Eu tive a felicidade de criar a Virada Esportiva. Que legal. Que foi uma cópia do que era a Virada Cultural, que existia 2 anos antes, isso foi 2007. Um pouco diferente, porque a virada cultural ela é contemplativa, né? As pessoas vão para assistir, ela era mais, naquele começo, ela era centralizada. A virada esportiva era descentralizada e participativa. A ideia é que as pessoas participavam. E eu brincava, usava sempre nos meus discursos, dizendo o seguinte, que a virada esportiva ela era um showroom do que a prefeitura oferecia das atividades. Nem tudo que a gente colocava na virada esportiva naturalmente tinha, porque eu colocava paraquedismo, bungee jump, jet ski, wake, tinha uma coisa, mas era uma oportunidade da gente chamar a atenção, jogar holofote para essas atividades, para que as pessoas pudessem. Então, quando eu levava para a represa o jet ski, o wake, era para chamar a atenção, para poder dizer o seguinte, opa, vem aqui que tem remo, velho e canoagem. Quando eu levava algum tenista famoso para fazer uma clínica com a molecada, opa, peraí, vem aqui porque aqui tem atividade de tênis de graça. Quando eu levava na atividade no Pacaembu, na piscina do Pacaembu, para fazer, a gente fez o campeonato de bomba e barrigada, por exemplo, bobagem. Mas era para chamar a atenção, porque eu levava a imprensa, então, sei lá, na época, vou falar aqui do Globo Esporte. Foi lá, desculpa falar da marca, mas eu levava, que é uma marca por esporte muito importante, né? Um case de sucesso. Então, quando você leva uma mídia dessa, automaticamente no dia seguinte você tinha gente praticando as atividades de água lá. Então eu dizia, não é para esperar 364 dias para fazer a atividade. A virada esportiva ela não é, vem aqui, faz esporte hoje e espera a virada esportiva do ano que vem. Não, a partir do dia seguinte dar uma continuidade vai e começa a sua atividade. É a oportunidade da gente mostrar o cardápio de coisas que a prefeitura oferecia para as pessoas poderem ir e começar a frequentar. Outra coisa que a gente fez, que foi muito legal, e hoje São Paulo tem dado um recado muito importante, por isso é uma construção de longo prazo, não é de curto nem de médio, são os grandes eventos. Então a gente começou a trazer, vocês vão lembrar aí na época, trouxe a Mega Rampa, que transformou, modéstia à parte também, um pouco do skate chegar nas Olimpíadas, passa pela Mega Rampa no Brasil. Trouxemos a Mega Rampa, depois no ano seguinte... Você vê o skate de uma outra maneira De uma outra maneira, o skate... Como esporte, eu andava de skate. Então o skate era marginalizado, estou falando há 20 anos atrás. Skatista era maloqueiro, maconheiro e pichador. Surf e skate. Isso, surf e skate. Vagabundos. Vagabundo. E a gente entendeu que o skate era a ferramenta para a gente chegar numa periferia dessa molecada um pouco mais alternativa. E conversar com eles, né? E foi a que mais conversou, né? Cara. Era isso. E foi a que mais conversou. Perfeito, era isso. Como é que eu entro numa comunidade? Não adianta eu chegar cagando regra lá e dando sermão. Cara, é uma comunidade. Eles não vão te receber. Não vão a me receber. Você tem que falar como eles falam. Perfeito. Então, o hip hop, o basquete 3x3, o skate, naquela época, era a forma da gente conseguir entrar e dialogar com esse jovem que não queria necessariamente só jogar futebol. A gente já dialogava com futebol, a gente dialogava com tal, mas essas eram as modalidades. Trouxemos a Mega Rampa, ano seguinte trouxemos o X Games, primeira vez que o X Games veio para o X Games oficial veio para o Hemisfério Sul, depois teve um ano seguinte que foi em Foz do Iguaçu, que foi o X Games Full, e começamos a trabalhar. E o skate começou a ter, de novo, aquele pai que assistiu na Globo, no Esporte Espetacular, já começou ao vivo, falou, peraí. Não é tão marginalizado assim. Esse cara, o Bob, que era o fenômeno, o Sandro Dias, o Mineirinho, peraí, esses caras não são maloqueiros, não são maconheiros, não são pichador, estão um pouco vagabundo. Eles levam a sério e é legal. Só que no dia seguinte, de novo, era uma coisa toda... Elas não eram aleatórias. A Mega Rampa ela não veio, ela foi um evento e acabou. Muito pelo contrário. A gente já tinha todo um trabalho de skate, com reforma das pistas, com construção de pistas. A gente fazia um negócio que chamava Samp Skate. Ela foi que era o ápice de uma coisa que vocês já vieram construindo. De novo, é o holofote para falar o seguinte. Dia seguinte, a pessoa fala o seguinte, que é o que acontece. Tá lá na Globo. Dia seguinte, quero andar de skate. Aonde? Meu, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Tá aqui, ó. Tem 500. Não, é o seguinte, tá aqui. Não tem. Aí acabou. Aí já passou o time, você olha, tem a pistinha de skate. Tem uma pistinha de skate. Você passa ali, indo pra Maresias, em Boiçucanga, você vê. Tem skate. Parque do Ibirapuera, tá bem legal ali, do lado da quadra de tênis, pista de skate. De novo. E aí você movimenta, fala aqui de vocês, cadeia produtiva. Porque aí você tem pista, aí você fomentou o cara que constrói pista. Na pista você começa o cara lojista que vende skate, o cara que vende acessório, o cara que vira professor de skate.
a loja do shopping que faz, até chegar no ponto alto que é a Raíssa. A Raíssa hoje é um fenômeno mundial que saiu daquela marca do vagabundo, aquele cara que era maloqueiro, andava com a cueca pra fora. E hoje ela É é da Louis princesinha Vuitton, do skate. princesa do Louis Vuitton. Patrocinada pela Louis Vuitton. Peraí, cara. Todo mundo quer ser a Raíssa hoje. Pô, que legal, conseguimos. O objetivo lá de trás, e naturalmente eu não tenho nada a ver com isso, mas o objetivo que a gente estava lá atrás, o skate é o maior case de sucesso que eu posso dizer, porque era uma coisa muito... que eu participei muito, era transformar aquilo lá na ponta onde a gente chegou. Hoje você vai, todo mundo anda de skate. E é cool. E é legal. É cool ser skatista. Hoje você vai, antes que era o cara que andava não é com a cueca pra fora, hoje você anda no Parque do Ibirapuera, tá lá a menininha, a Nath, Super bem vestido. de calça leg, com o tênis da moda, toda gatinha, andando de skate. E é legal. É o surf. Hoje você vai na praia, quanta mulher surfista? As piscinas de onda. Que você saiu da coisa, hoje é do alto padrão. O surfista é o alto padrão. Enfim, então são alguns impactos que parecem que acontecem sem querer, mas não são sem querer. Estão lá de trás. Estão lá de trás. A história dos campos de várzea com a grama sintética que eu disse para vocês também é um jeito de você mudar a relação, porque o campo de várzea antigamente ele era muito ligado a quem jogava futebol. A hora que você coloca a grama sintética, ilumina o campo, coloca o alambrado e faz um bom vestiário, e consequentemente vem alguém e explora o bar, aquele lugar, porque na periferia, mesmo aquele cara que é bandido, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem filho. Ele não quer que o filho dele frequente um lugar ruim. Não. Ele quer um lugar bom. Então tá bom. Então o campo de várzea hoje, aquele clube com o campo de várzea, ele é um lugar frequentado pela terceira idade, pela criança que quando tá no contraturno, que não tem o jogo, se você for agora, durante o dia no campo que não tem jogo, a molecada tá ocupando ali. A terceira idade tá fazendo ginástica, alongamento, qualquer outra atividade. Então, quando eu falo que o esporte ele tem uma penetração, parece invisível aos olhos, mas para quem está no dia a dia, tem um impacto que é sensacional. É muito legal poder ver. E eu comecei a falar dos grandes eventos. Então, começamos com o Mega Rampa, depois X Games, até hoje a gente chegar, por exemplo, São Paulo, é a única cidade no mundo que tem as 3 fórmulas ligadas à FIA. Tem a Fórmula 1, a Fórmula WEC e aquela, fugiu o nome, com o carro elétrico. Esqueci o... Que é no... Fórmula E. Fórmula E, ali no Sambódromo. Então, São Paulo virou um lugar para o automobilismo. Né? É um lugar mundialmente famoso pelo automobilismo, que começou lá atrás. Trouxeram uma Fórmula Indy para cá, que era também ali na Marginal, teve um tempo. Sim. Então, em negociação. Ano passado, primeiro jogo da NFL. Esse ano tem de novo. Tem de novo esse ano. São Paulo, a partir do momento que tiver uma arena, que não veio uma NBA até hoje, porque não tem uma arena, mas a NBA entende aqui, tem a NBA House, que está acontecendo agora, nesse momento, e não veio um jogo disputadíssimo. Aliás, o fenômeno, eu fui lá, super legal. De novo, a NBA, ela tá aqui, não é à toa. Não, é porque a gente fez um trabalho com basquete, que eu contei pra vocês. Mercado bom. Um mercado bom, porque a gente começou com o basquete 3x3 lá atrás, porque a gente começou a trabalhar com o basquete, porque a gente entendia que era uma questão, um fenômeno. De novo, cadeia produtiva, um fenômeno econômico. Para a marca NBA, a NBA ela não entrou aqui porque, que legal, achou brasileiro. Não. E vai ter retorno. Claro, é econômico e ponto final. As marcas que estão na NBA House, que apoiam a NBA, entenderam que a partir da experiência do esporte, ela se conecta com o cliente dela. Então, São Paulo hoje é um case de eventos esportivos, com algumas limitações que foram crescendo, as próprias arenas. O Pacaembu, que virou uma arena, tenho a felicidade de poder dizer que foi o primeiro processo, quando eu voltei agora como na Secretaria de Esportes com o Bruno Covas, saudoso Bruno Covas, prefeito, que fez um trabalho maravilhoso. Primeira grande concessão da cidade, eu tive a oportunidade de trabalhar nisso, de passar a gestão do Pacaembu, que vinha muito mal, porque custava muito caro para a prefeitura, e passar para a iniciativa privada. Ainda é um bem público, mas muito bem gerido pela iniciativa privada, que injetaram um caminhão de dinheiro, e hoje São Paulo tem uma arena pública de altíssimo nível. Né? Não sei se vocês já foram na reforma, que é um espetáculo o que o Pacaembu faz. Então esse é o processo da cidade. A gestão dos parques, por exemplo, também foram concessionados. O próprio Parque do Ibirapuera, que é um dos grandes cartões postais da cidade. Hoje também é uma maravilha. Né? Tem com algumas restrições, com alguns problemas, mas hoje não é dinheiro público investido numa área onde se pratica muito esporte. Em São Paulo, onde se mais pratica esporte é dentro de parque.
né? Caminhadas, esportes, dependendo do parque, as atividades que tem dentro do parque. Enfim, então, respondendo agora de tudo que eu falei, se você perguntou, você voltaria, adoraria voltar, mas aí não depende só de mim, é uma questão... Tá com a cara que já voltou. É uma pergunta muito sensível essa, mas de uma gestão pública para outra. A continuidade dos projetos. Aí, Nath, pô. É complicada. Alguns sim, alguns não, depende. Para eu não ficar constrangido na sua pergunta, eu vou dizer que é do esporte. Sim, é complexo. Porque envolve uma questão política, de poder. Então, eu falei, por exemplo, do Clube Escola, que é um nome. Que tanto faz o nome. Mas uma outra gestão tem dificuldade de usar porque aquilo tem um carinho ligado ao nome, a uma gestão. Tal. O Clube Escola, esse eu falo com tranquilidade porque esse continuou, esse não é um problema. Mas historicamente você vê problemas. Então pessoas ligadas, tem um problema com as pessoas, com as atividades. Essa gestão era ligada a um tipo de modalidade. Aí não vou promover porque senão vai automaticamente remeter àquele outro. Ou muda a modalidade, Entendi. Então, picuinhas. Não é só picuinha, Nando. Eu acho que tem uma questão de poder, é um pouco mais complexo do que só uma picuinha. Aliás, um pouco não. É bem mais complexo do que isso. É um jeito educado, Nando, como sempre, educado, para dizer. Mas acontece da game, sociedade também, é do jogo, é exatamente usando uma analogia, isso. é o game. É o game, faz parte. Uma analogia com o que a gente está discutindo é o game da política. E o futuro? Como que você se vê no futuro? Primeiro, como praticante de atividade física, e como nessa promoção do esporte, você ainda se vê inserido nisso? Acha que tem uma perspectiva boa para o seu futuro, enfim? Vou falar como esportista, espero, como sempre, continuar. Não consigo me ver. Vou contar um detalhe rápido aqui. Eu tive um problema de coluna. Tive uma hernia de disco e tive que operar a coluna. E nas indas e vindas de vários médicos desesperados, que eu não tinha o que fazer, e chegou num ponto que falei, não tem o que fazer, tem que operar. Passei por vários, tem que operar. E um dos médicos que eu fui, um dos mais conceituados aqui do Brasil, que era o papa da coisa, me chamou e disse o seguinte, olha, tem um problema, você é novo ainda, tal, mas a sua cirurgia é uma cirurgia delicada. E eu falei, eu quero só saber se eu vou continuar a fazer esporte. Ele falou, olha, você faz parte dos X% da população que tem isso, então você vai ter que mudar de vida. Falei, mas como assim? Não vou fazer esporte? Não, você vai ter que mudar. Busca outras modalidades. Alternativas. Aí eu saí do consultório. Falei, não há hipótese. Nem opero. Vou pra físio, vamos lá. Ou me mato. Né? Eu não consigo me ver sem o esporte. E aí, então, pra mim a gente que vive qualquer modalidade esportiva que seja, não consegue ficar longe. Faz parte da gente, da nossa vida. Fica desesperado. E aí fui procurar outros médicos e arrumei um que depois virou um super amigo que conseguiu resolver. Então foi um período que eu olhei e falei, será que eu consigo viver sem esporte? Não dá. Depois algumas limitações. Mas tudo bem também, a gente vai se adaptando. Tudo bem, vai se adaptando. Junto vem a idade, né? E aí vai ficando tudo um pouco mais complicado. Meus joelhos que digam isso. Mas e aí tudo bem, você vai se adaptando. Normal, você vai se adaptando. Aqui, outra ali, não tem o que fazer. Não tem como. Para quem é esportista ou para quem é atleta, a dor é uma a convivência conta vai diária. Chegar, né? Não, eu que faço muito esporte, falo isso. A dor, você convive com a dor todos os dias. Sim. Todo dia alguma coisa dói. Todo dia alguma coisa dói. Mas tudo bem. Então, espero continuar fazendo atividade esportiva. Na minha casa, para os meus filhos, virou também uma regra. Minha filha foi federada no vôlei. Meu filho joga futebol também, tem uma habilidade para jogar tudo. É mó barato, porque agora ele está crescendo, está com 15 anos. então, meu parceiro joga tudo comigo, quer jogar tudo. Show. Bora, pai, vamos. O tempo inteiro, cara. Mas às vezes assim, tá frio, pai, vamos pra praia surfar. Eu falo, mas tá muito frio. Mas vamos. Bora. Agora, ainda mais com 15, esses dias que tava frio, sexta-feira à noite, tava, acho que 10 graus. Ele falou, pai, vamos jogar tênis. Eu falei, porra, filho, 9 horas da noite, vamos jogar tênis. Fui. Mas enfim, então espero continuar fazendo. E dentro da atividade profissional, se vai ter ou se não vai ter, não sei. Não depende só de mim. Adoraria fazer, mas eu vou continuar fazendo independente de ocupar o cargo. Né? É só para ser uma resposta um pouco mais pragmática em cima da sua pergunta, no que depende de mim. Todo o meu trabalho sempre vai ter alguma relação com o esporte. Tudo que eu fizer nos meus trabalhos sociais. Então o esporte vai estar agregado a alguma coisa. Hoje na atividade, hoje eu fui no mercado financeiro. Então a atividade está ligado também, a hora que tiver a oportunidade de um patrocínio de alguma coisa, vai estar ligado com o esporte.
Eu sou, como eu gosto muito de política, eu sou o diretor do clube, lá do Paineiras. Então, mesmo que eu não esteja fazendo esporte, eu tô tá na área política. Igual política. Eu tô não tô mais sentado na cadeira odontológica, mas fui eleito lá no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Legal. Então, de alguma forma, o esporte tá. Então, Tá sempre permeando a sua Sim, vida, é né? o que eu falo. Na odontologia, mas o que você faz na odontologia? Tô no Conselho Regional. Não tem problema. Então, a odontologia desportiva vai estar comigo. Tô no clube, então o clube vai estar lá. Tô no que é uma banco. área que você está falando que até pode despertar o interesse de muitas pessoas, porque não é muito explorado isso também. Pouquíssimo. Pouquíssimo, Pouquíssimo, pois é. Pouquíssimo. Mas enfim, espero ainda fazer muito de esporte. Mas eu queria falar de vocês aqui, da Unend, que eu fiquei muito impressionado, assim, né? Porque vocês falam muito de economia circular, né? Exato. Como é que as coisas não param. E eu que sempre fiz muito esporte, tenho 2 filhos que fizeram muito esporte, olhando as coisas dentro de casa. E eu entendi também o seguinte, não adianta, como eu estava contando, fazendo um paralelo com a história que eu contei da África, da chuteira, não adianta eu pegar uma raquete de tênis e levar para um baixo de viaduto onde essa pessoa não tem oportunidade, vai ficar encostado. Ela vai virar para matar pernilongo ou para apoiar alguma coisa. Então, e vocês enxergaram, e eu espero que vocês tenham, além de tenham sucesso como empresa, porque a ideia é muito boa e vocês ajudam a promover o esporte. Sim, a torná-lo mais acessível a outras pessoas. Muito. E também a gente apoia, a gente tem um trabalho social. Entendeu? Que legal. É bem legal. Então, quero falar uma coisa. Lembrei de uma coisa legal para falar da Unend. Fala! Legal. O container que vocês abriram na ciclovia. Sim. A ciclovia também passa, e aí com muita alegria posso falar quando a gente fala de legado, passa pelas coisas que a gente fez. Eu fui, quando a gente montou a primeira ciclofaixa, foi eu que montei, a gente foi para Bogotá. Isso eu tô falando 2008, talvez, quando não se falava. A bicicleta era completamente apartada das decisões políticas ou do planejamento da cidade. Não falava-se de bicicleta. Como mobilidade urbana. Como mobilidade urbana. Falava-se um pouco como esporte, mas zero como mobilidade urbana. Tô falando 2007, 2008. Fomos a Bogotá para pegar a experiência da ciclofaixa de lazer. Trouxemos, não sei se vocês vão lembrar, 2008 talvez, a primeira ciclofaixa, fui eu que criei. A gente saía do Parque das Bicicletas, que é Ibirapuera com Indianópolis, ia até o Parque do Ibirapuera e até o Parque do Povo. Super curta, que é a ciclofaixa de lazer, que é aquela domingo que monta às 7 e acaba às 4. Estendemos para o Parque Vila Lobos e aí foi crescendo. E a gente trabalhava comigo um cara que hoje é um dos grandes ativistas da mobilidade urbana, que fez um trabalho também super legal. E a gente começou a trazer os night bikers na virada esportiva. A gente fazia muita coisa com bicicleta. E, de novo, essas eram as pautas. A gente trazia quem era do segmento para poder decidir e tomar as decisões da questão política. Então, a bicicleta começou lá atrás. E aí houve todo um processo de planejamento da cidade com as ciclovias. E depois a ciclovia da Marginal, que é onde vocês estão instalados com o container, também foi um processo que a gente participou lá de trás. Então, poder ver acontecer não é de uma hora para outra que você vê tanto ciclista na rua. Sim. E as o pessoas impacto hoje, resolveram... 2025, Claro. como é que tá? Não é de um dia para o outro que as pessoas resolveram pedalar. Isso é todo um processo... Uma construção, né? Não sei se vocês vão lembrar, tinha um evento internacional que a gente trouxe, chamava... Esqueci. De bicicleta que a gente fazia na Ponte Estaiada, com uma empresa de São Portugal. Paulo, então eu não vou saber. Isso eu não lembro. Bike Tour. O Bike Tour, a gente fazia, acho que eram 2.000 bicicletas, a Caloi era a patrocinadora e ela colocava. Então você pagava acho que R$100 a inscrição e você ganhava... ganhava bicicleta. Ganhava bicicleta. Eu não lembrava o nome disso aí. E as pessoas não entendem. Pô, mas por que vocês estão fazendo isso? Era subsidiada, tinha uma empresa de Portugal que era a patrocinadora, colocava as bicicletas e você pagava muito pouco. O objetivo não era o passeio. O passeio saía da Ponte Estaiada e até a USP. E a partir dali acabava. Era dali pra frente. Mas qual era o objetivo? 2.000 bicicletas na rua. Na rua. Ano Rodando. seguinte, mais 2.000 bicicletas. Mais 2.000 bicicletas. Mais 2.000 bicicletas. Essa pessoa começa a andar com uma bicicleta que não é a dela, aí ela gosta. Pega gosto e vai. Pega gosto. Aquele cara que usa para lazer, ele começa a usar como mobilidade urbana. A gente fez... É muito legal. Todo o processo de paraciclo... E vai conquistando, né, aos pouquinhos as pessoas. É isso. O processo dos paraciclos, que não existia. Essas coisas vêm todas associadas. Não é o que eu falo, não é de uma hora para outra. Os paraciclos, a conversa com os prédios, todas as construções novas dos prédios residenciais e comerciais tem, mas era um diálogo que a gente fazia para o seguinte, olha, não era lei, mas era um pedido
que os prédios fizessem isso. Que os prédios comerciais colocassem banheiro para que as pessoas tomassem banho e tivessem seus paraciclos, o estacionamento de bicicleta, para que fossem trabalhar de bicicleta. Por exemplo, a Ponte Estaiada foi a última grande obra da cidade sem pensar na bicicleta. Então a Ponte Estaiada não tem uma ciclovia. E ele é um marco. Porque a partir dali é o seguinte, como é que você faz uma obra dessa, que é um cartão postal da cidade, e não pensa na bicicleta? A partir da Estaiada, não se faz nenhuma obra onde a bicicleta não está pensada. A Santo Amaro, a obra da Santo Amaro, quando ela foi feita, na 9 de julho, não tem mais. Hoje a bicicleta faz parte do dia a dia. A bicicleta a mobilidade alternativa. Então, de novo, você falou de legado lá atrás, como é que você pensa? Tudo isso vem de um processo pensado lá de trás, que é muito legal, que é o tesão. Nossa, que isso, né? Por que você faz isso? Cara, porque eu olhar agora essa monte de hora que eu passo na marginal, tem um dedinho meu e aqui. Vejo aquela monte de gente pedalando. E sendo impactada. Puta, é demais, cara. E mesmo que as pessoas não saibam que foi você, Não, é muito legal você ver essa máquina acontecendo. Pelo amor de Deus, não sou eu. Foram várias e várias pessoas e órgãos. Também a gente trabalha em conjunto, claro, não tem que como. fizeram. Mas poder fazer parte da engrenagem, você fala, puta, que demais poder ter participado disso. Que bom. Obrigada, viu, muito pelo legal. papo. Foi muito legal bom. mesmo. Gente, beijos. Até a próxima. Fica com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, viu?